eleição direta para o presidente nacional da OAB. Não concordo. É uma opinião pessoal minha. A ordem tem um perfil federativo em que garante e compensa os estados periféricos como o nosso, norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, uma maior expressão. Acredito que o sistema de eleição deva ser aprimorado, que nós devamos evoluir para um sistema misto, em que a consulta direta aos advogados pese no voto de bancada, mas eu concordo, acredito que, em princípio, a estrutura da ordem, como é do Senado, por exemplo, ela é mais justa e mais relevante, principalmente para os nossos estados. Senão, o presidente da ordem vai ser sempre de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Escritórios estrangeiros chegando ao Brasil. Questão complexa. No contexto da globalização, você não pode restringir, é um caminho irreversível, mas você tem de controlar, fiscalizar. O profissional local tem de ser prestigiado e tem de ser envolvido por essas bancas multinacionais que têm se instalado no país. O enfoque e a condução devem ser locais. Agora, infelizmente, é um processo irreversível. Nós temos de nos preparar para essa condição dentro de um cenário de regulamentação. Pesquisas eleitorais, quantos advogados estão aptos a votar, aquela história de, na véspera, ajeitar os inadimplentes para que eles votem. Isso são coisas que a gente sempre ouviu falar em eleição da OAB. Continua? Não, isso vem sendo corrigido. Há algum tempo atrás, a eleição da OAB praticamente não era regulada. Hoje em dia não, já existe uma regulamentação coerente própria que nós da OAB+, brigamos para que seja observada. Nós acreditamos que na nossa eleição o devido processo legal deve ser observado na plenitude, mas você já não pode pagar débitos depois do dia 22 de outubro, salvo engano. Nós temos um universo definido de 8.000 advogados aproximadamente aptos a votar. Nós temos uma série de restrições quanto à mídia, a propagandas que devem ser observadas. E, à medida do possível, têm sido observadas. Então, há uma evolução na área. Há uma nítida evolução nesse aspecto. Duda, exame de ordem, por muitos considerado excessivo. E, apesar disso, a OAB opinando sobre o surgimento de novos cursos de direito. Não é muito? Não, não é. Pelo contrário, os outros conselhos profissionais também deviam ter o seu exame de ordem. O Estado brasileiro não está exercendo o seu papel como deveria na fiscalização de nossos cursos superiores. E não caberia a ordem cobrar do Estado brasileiro? E se cobra. E não tentar inibir a iniciativa privada que quer atender uma demanda? Existe uma demanda por cursos de direito violento, você sabe disso, né? A iniciativa privada quer criar os novos cursos para suprir essa demanda. Não pode porque a OAB interfere, coloca o dedo, atrapalha, coisa parecida. Não seria mais lógico que a OAB agisse junto ao Estado para fiscalizar? Assim é feito. A ordem tem fatores de pressão e de contribuição perante o Estado para que se melhor controle essa questão. Mas isso não tem sido suficiente. Às vezes o Estado se deixa pressionar demais pela iniciativa privada. E aí não é uma questão de mercado, aí é uma questão de qualidade profissional, aí é uma questão do exercício pela ordem de um de seus papéis fundamentais. Mas isso é controlado pelo exame de ordem. É depurado pelo exame de ordem. Você tem um crivo de qualidade muito grande através do exame de ordem. E se as universidades querem surgir, querem formar o maior número de profissionais, que o façam direito, que o façam com zelo, com competência, com critério, que todos os colegas vão passar no exame de ordem. Como a matéria do direito é muito dinâmica, não deveria ter um exame de ordem de 5 em 5 anos? Uma das nossas propostas, Mauro, é se implantar um sistema de reciclagem, de treinamento
muito intenso para os advogados. Inclusive um selo de qualificação, de certificação para os profissionais que já estão no mercado. O exame de ordem traz um conteúdo, no meu entendimento, exagerado. O exame de ordem talvez pudesse ser fatiado, direcionado para áreas de atuação. O exame de ordem deve aferir a condição básica, mínima, para o colega ingressar no mercado e construir a sua experiência. Muitos de nós, advogados, militantes, que estamos na ativa, não passaríamos no exame de ordem. Isso, Duda, hoje você mesmo disse que 2/3 são jovens advogados até 10 anos. Isso é uma prova clara de que não houve educação continuada e os mais antigos saíram do mercado. Não seria isso? Aquela ideia do passado, de grandes tradições, de nomes de grandes tradições, de tantos anos, hoje o que se está vendo é que os novos, mais atuais, mais preparados, estão ganhando espaço dos mais antigos por falta de educação continuada? Não é só por isso. A falta de reciclagem, a falta de treinamento é um dos fatores. Mas o mercado se ampliou muito. Você tem hoje um volume de advogados muito maior e crescente, exponencialmente crescente. É óbvio que esses profissionais vão se inserir no mercado. Isso reflete, é uma das nossas preocupações, está na proposta, uma própria depreciação dos honorários advocatícios, uma depreciação do nível técnico dos serviços prestados, e é nisso também que a ordem tem de atuar. Não só na seleção de quem ingressa, mas na capacitação e na formação de quem está nos quadros da instituição. Então, eu vejo o mercado mais dividido, mais competitivo, e a maior fatia de advogados novos também absorve uma fatia cada vez maior do mercado existente. Vamos ver aqui o Pará. 70% da população está no interior. 70% da economia está no interior. E 80% dos advogados estão em Belém. Não está faltando estrutura, atenção, cuidado, carinho com os advogados do interior? Tá. Até mais de 80% dos advogados estão em Belém. E isso é um problema não só da advocacia. Isso é um problema estrutural do próprio Estado. O Estado do Pará tem crescido no interior em índices muito acima da média. E a concentração na capital também de advogados é um fator que tem de ser revertido. E o advogado do interior precisa sim ser mais prestigiado, ter uma infraestrutura de trabalho melhor, ter espaços. E qual a sua proposta para resolver essa questão, que você já detectou que ela existe? Já, nós temos a nossa proposta, o nosso plano de trabalho envolve o investimento e a modernização de todas as subseções do interior, a interação com o Poder Judiciário para que as salas dos advogados tenham condições de dar efetivo apoio ao exercício profissional e se prestigiar, se dar espaço à voz e às opiniões do advogado do interior, também está pontuado na nossa proposta em busca de soluções. Duda Clautal, muito obrigado por essa entrevista, boa sorte e parabéns. Muito obrigado também, e eu deixo o apelo à classe e aos advogados que analise, que reflita, que pondere as propostas e as pessoas. Nós estamos num momento institucional muito importante, crucial para a ordem. E a gente pede que o advogado tenha essa percepção, essa responsabilidade. Se informe, analise, pondere e vote OAB+. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Obrigado pela sua companhia. O Argumento cumpriu com a sua missão em contribuir cada vez mais para a informação de seus telespectadores. Hoje, mais especificamente, dos advogados do nosso estado. Muito obrigado pela sua companhia e até terça próxima. Argumento.